Assim diz a palavra do Senhor. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez esteja em nosso meio, para que nós possamos entender aqui as Tuas verdades, esse texto que é tão precioso e fala tanto aos dias atuais e nas repercussões em nossa vida, que nós possamos aplicar essas maravilhosas verdades nesta manhã, e é isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, por que constantemente nós precisamos retornar à casa do Senhor para cultuarmos? Por que sempre essa constância de 7 em 7 dias? Por que não, por exemplo, de 15 em 15 dias? Ou uma vez por mês? Por que tem que ser toda semana? Por que nós devemos falar com o Senhor? Por que nós devemos orar? E a recomendação é que a gente ore todos os dias, fale com o Senhor todos os dias, todos os momentos. Por quê? Por que o ano tem 12 meses e daqui a pouco a gente está novamente comemorando a Páscoa? Por que a Páscoa tem que ser comemorada todo ano, de 12 em 12 meses? Por que em menos de 11 meses nós vamos comemorar o Natal novamente? Por que isso? Por que lembrarmos disso? Porque a vida é esse ciclo de repetições. E o que precisamos entender é que antes do pecado, em primeiro lugar, esse era um princípio. Deus ele determina 7 dias na semana antes do pecado e o dia do descanso antes do pecado. Segundo que, por causa da nossa natureza pecaminosa, agora depois do pecado, esse método e esse princípio de Deus é muito útil para nós. Por quê? Porque o pecado faz a gente esquecer. Esse é o problema. O fato é que a gente esquece rápido. Se a gente se afasta da palavra de Deus, 1 dia, 2 dias, 3 dias, gradativamente, a gente vai começando a se esquecer das bênçãos de Deus, da importância de nós rendermos graças a Ele, da importância de a gente remeter tudo o que acontece na vida da gente, dar glórias a Ele. Por isso há repetição. Por isso essa necessidade, principalmente agora, isso já era feito antes do pecado, mas agora é crucial a gente fazer depois do pecado. É curioso o 4º mandamento, porque o 4º mandamento, e lá em Êxodo 20, ele começa com: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esse verbo é por causa da nossa natureza pecaminosa.
É por causa da natureza humana e da capacidade que a gente tem em fazer com que o dia do Senhor, ele se volte para o nosso próprio prazer. Olha a acusação lá de Isaías 58. Vocês estão fazendo isso, vocês estão pegando o dia do Senhor, o dia santo, e usando para o que vocês querem. Vocês não estão com uma vida piedosa. Como é que eu me lembro desse dia? Como eu tenho que me lembrar desse dia? Como o dia que Cristo venceu a morte. É o dia em que a nossa esperança foi restabelecida. Por isso não mais o 7º, e sim o primeiro dia da semana. Em Deuteronômio 4, o povo já perto ali do Rio Jordão, o mandamento no versículo 10 é o seguinte: não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor. Olha a ênfase, não te esqueça do dia que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás aos seus filhos. É para lembrar, para quê? Para que o povo aprenda. Para quê? Para que o povo tema ao Senhor e para que eles passem aos seus filhos. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que tanta ênfase em não esquecer? Porque a nossa natureza, irmãos, ela tem uma forte tendência à ingratidão. A nossa natureza, ela tem uma forte tendência ao descontentamento. Basta apenas o Senhor não conceder o que eu quero, e o descontentamento vem. E a ingratidão vem. Basta Ele tirar aquilo que eu amo tanto, aquilo que Ele não podia tirar. Basta algum sofrimento e rapidamente o nosso coração, se ele não estiver fincado na palavra de Deus, ele se esquece de Deus. Olha para o texto aqui, não é diferente a preocupação de Josué aqui. Como aquele que guia o povo para a terra prometida aqui. Veja o versículo 6 e 7, vai dizer: para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. É para que vocês se lembrem do que Deus fez. É para a lembrança e para que vocês temam. Olha, aí eu pulo um pouco para o final e depois eu vou voltar. Veja a última parte aí do capítulo 4, a partir do versículo 21, que ele vai dizer: e Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Ou seja, aquilo é para produzir temor, não apenas agora, não apenas para aqueles que viram o rio cortado e passaram no meio do rio, mas para depois, para aqueles que não viram, porque vocês vão contar, e eles vão temer do mesmo jeito, porque vocês vão ensinar, e isso vai gerar temor, os seus filhos, a próxima geração, para que eles temam também. Temos aqui um memorial, essas 12 pedras que são tiradas do meio do rio, e são levadas para elas ficarem empilhadas,
aqui é um memorial, não apenas uma lembrança, mas também uma oportunidade de ensinamento aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Não apenas para conhecer. Vocês não vão apenas conhecer, vocês vão fazer conhecido. Vocês não vão apenas contemplar as bênçãos do Senhor, vocês vão passar adiante as bênçãos do Senhor. Vocês vão fazer conhecido. Ou seja, o capítulo 4, irmãos, ele enfatiza a lembrança. Mas a lembrança de quê? A lembrança da bondade de Deus. E esse capítulo nos apresenta 12 pedras. 12 pedras e a função delas no texto aqui. Na semana passada, nós vimos que, além de Deus ordenar o que Ele quer que a gente faça, Ele vai querer estabelecer um método de como nós devemos fazer. Não é só cumprir a minha ordem, mas é como, do modo que eu arquitetei, vocês devem fazer igual. A forma ali. Com a Arca da Aliança, nesse contexto, a quase 1 quilômetro na frente do povo, com os sacerdotes levando a arca, com o rio cortado numa época de cheia, numa época da colheita, que é a época de cheia. Essa é a época que eu estabeleci para vocês passarem no rio, para vocês verem que pelas forças de vocês era impossível vocês passarem. Ele exalta Josué como líder e ele manda o povo se santificar no capítulo 3, porque Deus faria maravilhas no meio deles. Então vimos que não era simplesmente passar, mas é passar do jeito e da forma de Deus. E essa forma como ele estabeleceu vai continuar aqui no capítulo 4. Deus vai continuar com as exigências e agora ele fala de 12 pedras. Para que essas 12 pedras? Que eles vão pegar lá no fundo do mar e vão fazer esse memorial logo depois passarem. Irmãos, essas pedras elas têm a função de lembrar dos feitos do Senhor. O que o Senhor fez com o povo lá no meio do rio Jordão, fez eles atravessarem. Muito mais do que isso, mas lembrar das maravilhas de Deus, do que ele fez e ainda faria com Israel. Reparem na ênfase, eu quero que vocês lembrem. O que a gente conclui com isso? Porque Deus está tão interessado em nós lembrarmos. Ele está interessado em lembrarmos, irmãos, porque o maior inimigo da fé é o esquecimento. Esse é o nosso maior inimigo da fé. O pior inimigo do casamento, irmãos, não é a infidelidade. A infidelidade é um grande inimigo. Mas o maior inimigo do casamento é o esquecimento. É quando a infidelidade começa e a grosseria começa e tantas outras coisas começam quando você esquece da importância do outro na sua vida. Quando a gente esquece como foi e a maneira como foi abençoadora quando Deus nos deu aquela pessoa. Quando a gente esquece de ser cordial, quando a gente esquece de ser amoroso com o nosso cônjuge. Então aquelas 12 pedras não estavam apenas ali para eles, estava ali para os filhos, estava ali para a posteridade. Esse é o método. Vocês acham que é em vão que Deus coloca em nossos filhos, em nossas crianças, uma coisa chamada curiosidade? Curiosidade é algo que a criança tem muito. Ela tem sede de aprender, sempre. Eu peguei uma pesquisa aqui, realizada em 2019, liderada por pesquisadores britânicos, que conclui que a média de perguntas que uma criança faz entre 2 e 10 anos é de 73 por dia. Tem dia que ela faz 100, tem dia que ela faz 43. Mas a média de 2 a 10 é 73 por dia. E vocês acham que essa curiosidade não é da vontade de Deus? A curiosidade, irmãos, é a porta aberta para o ensino. É isso que acontece. Então, imagine uma criança passeando com o seu filho,
ou com o seu tio, ou com o seu parente. Anos depois, a terra já está conquistada e ela vê aquelas 12 pedras diferentes, porque são 12 pedras que estavam no fundo de um rio. 12 pedras, uma empilhada ali na outra, pedras grandes. Automaticamente ele vai perguntar: o que são essas 12 pedras? E agora o seu pai ou o seu tutor, ele tem uma porta aberta para o ensino. A curiosidade é a porta aberta para o ensino. Matthew Henry, ele aplicando, ele vai dizer: não se queixe. Matthew Henry gosta de aplicar, então ele vai dizer assim: não se queixe das tantas perguntas que os seus filhos fazem, porque elas são oportunidades para instruí-los na verdade. Pensem comigo, a morte e ressurreição de Cristo foram eventos únicos. Morte, uma vez só. Ressurreição, acabou para todo sempre. Perpétuo, evento único. E não vai se repetir. Aquilo que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. E o que é que sobra para nós como lembrança desse glorioso evento? A pregação da palavra. O ensino, a instrução. O que vai ser feito hoje à noite, que é a Santa Ceia. Isso sim é o que a gente usa. É a prática desse sacramento, por isso que ela deve ser rotineira na igreja. Por quê? Porque Deus não vai fazer isso em toda a geração. Esse milagre aqui é feito e agora temos as pedras para lembrar. Não será feito novamente. Os milagres do Antigo Testamento, eles não são mais feitos com frequência, com ênfase, como era feito lá agora. Nós temos eventos e agora nós temos os registros. Mas Deus estabelece a forma de todas as gerações lembrarem dos seus feitos, da sua obra, do seu amor para com os seus filhos. Esse é o método. O método da lembrança é o ensino. O método da lembrança é a instrução de tudo que foi feito lá no passado. Lembrem-se. Lembrem-se. Olha o que diz o versículo 18. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puserem na terra seca, as águas do Jordão voltarão ao seu lugar e corriam ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Voltaram ao seu lugar. Quando os pés dos sacerdotes, eles são molhados nas margens, o rio abre. A gente viu isso no capítulo 3. E agora, quando os pés se encontram do outro lado, quando os pés de vocês, dos sacerdotes, tocarem em terra seca, o rio fecha de novo. Ou seja, não é mera coincidência. É como se a mão de Deus estivesse abrindo e fechando o rio. O que é que ele está querendo dizer? Porque e isso é que vai ser ensinado aqui em sequência, para que eles entendam que foi isso que o Senhor fez. Olha o versículo 19. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, ao lado leste de Jericó. Essa é a ênfase. Depois, logo disso, eles vão acampar e eles vão depositar ali as pedras. E é interessante, irmãos, porque ele vai nos informar aqui uma data. Ele vai dizer quando isso aconteceu. Ele vai dizer no versículo 19, isso aconteceu no dia 10 do primeiro mês. E é interessante essa data, porque ele não é muito de mencionar datas, e isso nos chama a atenção, porque ele chega e diz, esse dia já aconteceu alguma coisa? E aí, vale a gente voltar para Êxodo 12, por favor? Êxodo 12. Os versículos 1 a 3, só para a gente recordar
Nós temos aqui a instituição da Páscoa. Diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será por vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro de cada família. Então veja, a instituição da Páscoa acontece no mesmo dia que o povo está ali acampado em Gilgal, às margens do Rio Jordão, entrando na terra prometida. Será que isso é coincidência? O que significa? Olha, Deus liberta o povo da escravidão do pecado, é isso que simboliza aqui a libertação do povo de Israel, é a analogia com a Páscoa judaica aqui, em relação a nós sermos salvos, e o mesmo Deus que nos livra da escravidão e do pecado, através da conversão, é o Deus que nos fará entrar na terra prometida. A nossa terra prometida é a Nova Jerusalém e de algumas pessoas daqui também. Os dias aqui serem os mesmos é para que fique mais claro a lembrança. Esse é o intuito. No mesmo dia 10 do primeiro mês. Ó, no mesmo dia que o Senhor nos libertou do Egito, é o dia em que Ele nos fez pisar na terra. Na verdade, é um método de lembrança muito comum. Olha, se o seu filho nasce no dia do seu casamento, fica mais fácil lembrar dos dois eventos. Quando foi que o seu filho nasceu? No dia do casamento. Ah, então é dia tal. É um método de lembrança. Quando foi que o povo entrou na terra? No mesmo dia que foi libertado do Egito. No dia 10 do primeiro mês. É isso que Deus faz. Ele esclarece ainda mais a lembrança. A Páscoa é lembrada aqui, aquele dia lá em Êxodo 12, o começo que simboliza aqui a redenção e a completude dela. O povo entrar na terra é o símbolo daquele que começa, termina a boa obra. E aqui é um detalhe que pode passar despercebido, mas mostra muito da fidelidade de Deus. Que coincidência, irmão, já parou para pensar? A morte e a ressurreição de Cristo acontecer logo na Páscoa judaica? Que coincidência? Não, não é coincidência. É porque um marco vai substituir o outro. É para que fique claro que esse marco substitua o outro. Então vai acontecer na mesma época. O povo era escravo, agora é herdeiro. O versículo 23 vai dizer assim: porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho. Olha o que ele fez agora. Ele associou, olha, o que aconteceu aqui no Jordão, aconteceu com vocês no Mar Vermelho. Que ele fez o quê? Que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Assim como ele fez lá, da mesma forma, ele vai fazer aqui. Nós vamos ver que era para que também os gentios, eles olhassem para aquele monumento e eles também entendessem que Deus amava aquele povo, que Deus era com esse povo, senão ele não falava aqui no versículo 24, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte. Esse é o foco. O foco aqui do capítulo é aquele que começou a boa obra, lembrem-se, ele conclui a boa obra. Irmãos, esse é o intuito. Então, partindo aqui no segundo ponto, eu vou entrar numa parte um pouco mais polêmica dessa leitura, que é basicamente ali nos versículos 8 e 9, porque ele vai dizer assim, no 8, os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passaram a noite e as depositaram ali.
Aí observem o versículo 9. Então, 12 pedras, eles vão depositar ali depois de passar. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Irmãos, quando a gente lê num primeiro momento aqui, parece que outro memorial foi feito. O primeiro memorial foi o dos povos, e Josué meio que fez um memorial ali particular, nas 12 pedras, e deixou no meio do rio, para quando ele fechasse, ficasse lá o memorial, no meio do rio. Se a gente lê isso de forma cronológica aqui, a gente pegar uma leitura, e ao primeiro momento, isso gera uma dúvida, óbvio, nós temos aqui 12 memoriais, tem pastores e tem comentaristas que falam não de 12 pedras, mas de 24 pedras. São 2 memoriais aqui. A primeira pergunta que a gente deve fazer ao texto é: qual o objetivo de 2 memoriais? Se a passagem é um evento único, por que 2 memoriais? Não faria sentido, talvez. E aí eu fui para um comentarista que eu estou usando, que é o Montgomery Boyce. Ele acredita aqui que nós estamos falando de uma estrutura que o Antigo Testamento faz muito, que é narrar e repetir enfatizando. Narrar e enfatizar, narrar e enfatizar. Ele narra e depois ele repete, explicando aquilo ali. Veja, versículo 9. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes, e levaram ali a arca da aliança. Olha, será que Josué, ele fez um memorial só ali para ele, para deixar no fundo do rio, e o resto fez o outro? Eu acredito que não. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está enfatizando o único memorial. Josué aqui, ele representa o povo, ele é o líder do povo. Então, toda vez que, muitas vezes aqui o autor fala de Josué e fala do povo, é como se Josué estivesse libertando o povo. Então, Josué, o líder, ele levantou essas pedras, ele está enfatizando ali, e elas foram, aí ele bota assim no final, que ele diz assim: e essas pedras estão ali até o dia de hoje. Ali onde? No meio do rio? Não! Versículo 19, eles acamparam onde? Em Gilgal. Essas pedras estão ali em Gilgal até o dia em que o autor escreveu o livro. Não até o dia de hoje atualmente, mas até o dia onde o autor escreveu o livro. Então, essa é uma estrutura narrativa que envolve a narração em si, depois a repetição. Olha o que aqui o Montgomery Boyce vai afirmar sobre isso aí. Ele vai dizer: esse memorial não é duplicado, porque esse evento dizia a respeito a um evento. Josué poderia querer fazer um memorial sozinho, apenas para ele, mas isso iria contra tudo que Josué fez antes e depois neste livro. Fazia tudo o que Deus ordenava. Isso não seria adequado. Aí depois ele continua: não seria isso adequado em hipótese alguma, pois a instrução dele para obedecer ao Senhor era em todas as coisas. Ele não poderia se voltar contra a lei de Deus, que ordenou um memorial. Ele está enfatizando o único memorial, dizendo no versículo 9 como as pedras foram tiradas. Não é outro memorial. E eu falo isso com temor e tremor, porque existem divergências no meio reformado quanto a isso. Tem pastores de renome que pregam 2 memoriais. Eu ouvi a pregação de um pastor reformado, que ele disse que, rapaz, eu achei incrível, porque ele chegou e disse assim: esse memorial aqui, ele foi colocado no fundo do rio, para que os pescadores, quando eles fossem pescar no Rio Jordão e o rio secasse, eles iriam ver esse memorial e iriam lembrar dos feitos do Senhor, e aquilo ali iria dar ânimo, eu estou falando exatamente como ele disse, iria dar ânimo para quando eles não tivessem uma boa pesca. E aí eu olhei, eu disse, rapaz, aí eu li o livro de Josué, a gente faz uma leitura, eu não consigo lembrar
de algum evento que confirme isso. Talvez tivesse alguma coisa depois que confirmasse isso. Mas eu não sei de onde foi tirado isso. Não, o texto ele não enfatiza isso. É o que a gente deve se conter, é ao texto. Eu acredito na linha de um memorial apenas, né? E foram depositados ali naquele lugar em Gilgal. Mas o que importa no final? O que importa é o significado nisso. O significado é tudo que começa, tudo que ele começa, ele termina. Olha como isso repete nessa narrativa, repetição, porque ele vai explicar como foi feito, né? Como é que os sacerdotes entraram primeiro e quando eles saíram, o rio fechou. Aí o povo morreu, né? Então não, vai ter um momento no meio do rio que o povo vai passar à frente da arca. Entende? E ele vai explicando isso. Ele vai dizer, versículo 10, porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado. E Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Então o povo vai passar adiante, para que fique claro o quê? Que a arca, ela entra primeiro e ela sai por último. O Senhor abre quando entra, o Senhor fecha quando sai. É para que fique claro que é a mão do Senhor que está ali. Então no meio ali o povo passa adiante. Versículo 12. Passaram os filhos... Não, perdão, versículo 11, né? Já li, pronto. Então, quando todo o povo tinha passado a arca do Senhor, sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Então essa é a ideia. No meio, pararam, eles seguiram adiante. Lembra que eles estavam a 1 quilômetro atrás? Eles seguiram adiante. Todo o povo passou e o último a sair foi o Senhor, simbolizando ali a arca da aliança. Então, ó, ele está explicando isso aí, ele tá narrando o que aconteceu, mas nos versículos 12 e 13 ele vai voltar e vai detalhar o que ele acabou de narrar. A mesma coisa que ele faz nos versículos 1 a 8 e o 9. Olha o 12 e o 13. Ele vai dizer assim: passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Então ele está dizendo, olha, ele explicou o fato, o povo passou adiante. Volta detalhando. Quem passou primeiro foi aquelas 2 tribos e meia que o Senhor disse lá no capítulo 1, que a gente viu em Josué, que eles tinham que ir primeiro. Eles seriam ali o campo de frente. Por quê? Porque eles já tinham a terra deles atrás. Então, como é que o povo passou? Aí depois a arca passou e depois passou primeiro as 2 tribos e meia. Não, ele está voltando para detalhar o que ele acabou de narrar. E ele vai aqui contar, nessa mesma narrativa, esse detalhe. Aquele povo que prometeu, eles vão primeiro. Apenas um memorial. São 12 pedras. O evento é único, a passagem aqui do Rio Jordão, para que vocês entrem na terra, um memorial. E aí, eu pego no último ponto aqui, o versículo 6. O versículo 6 vai dizer, para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, vocês responderão que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. Então veja, tudo isso é para que isso seja por sinal. Versículo 24, para que todos os povos da terra saibam. Não basta contar que o Rio Jordão abriu. Eu preciso contar para que ele abriu. Qual o sentido de Deus ter aberto o Rio Jordão? Eu preciso contar as misericórdias de Deus no Egito. Eu preciso contar as misericórdias de Deus no deserto, diante do Rio Jordão. A Bíblia não está em nossas mãos, está em nossas mãos porque nós precisamos lembrar. E essas lembranças constantemente,
elas precisam estar reavivadas nos nossos corações. Por que é que nós passamos a vida toda lendo este livro? Relembrando as mesmas histórias, repassando o sacrifício de Cristo e falando da sua morte e ressurreição todo domingo, todos os dias nas devocionais. Por quê? Porque nós esquecemos. Porque é fundamental, porque uma vida toda não vai fazer com que a gente se aprofunde plenamente nessas verdades que foram reveladas. Uma vida toda não vai fazer a gente entender tudo. Não dá tempo. Então, por isso que nós precisamos repetir. Temos várias provas do amor de Deus, do cuidado de Deus, da intervenção de Deus, que nós precisamos fazer, lembrar. João 20 vai nos dizer isso. O Evangelho de João vai dizer: o Senhor fez muitas outras coisas, muitos outros milagres, mas nem todos estão descritos nesse livro. Mas todos os que estão escritos aqui foram escritos para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e crendo vocês tenham vida eterna. Precisamos lembrar, precisamos ensinar aos nossos filhos que o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e todo sempre. E não apenas para o povo de Israel, versículo 24, para que todos os povos que passassem ali em Gilgal, iriam contemplar aquele memorial, iriam ouvir a história. E a gente viu na história de Raabe que os povos estavam ouvindo a história de Deus, o que Deus está fazendo com aquele povo, e muitos estavam com medo. E Raabe, ouvindo as histórias, ela vai ser convertida pelo Senhor. Tudo isso visava o temor. Esse é o último verbo do capítulo. Ele vai dizer: a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Vocês irão passar para os seus filhos, e todos vocês vão temer. Quem viu o Rio Jordão aberto e quem não viu. Esse é o principal foco. Você pode passar a doutrina para o seu filho. Ele pode ser um grande conhecedor das doutrinas básicas do conhecimento bíblico, mas você só vai saber se ele vive essas verdades se ele temer a Deus. Uma vida de temor a Deus. Se ele foge do mal, se ele ama o Senhor. Esse é o propósito do ensino. Nunca se esqueça, né, do que Deus fez por nós, mandando o seu Filho na cruz do Calvário. Temos que lembrar. A igreja vai lhe ajudar nisso. A gente usa métodos para que a gente lembre e fique constante na palavra, seja numa programação de reunião de oração, seja no aconselhamento, seja você colocar o seu filho num colégio cristão, seja você adotar o homeschooling e ali tentar fazer ele se adentrar mais na palavra de Deus, seja nas devocionais feitas em casa, mas nada substitui. A gente não pode colocar isso como mais importante do que o culto ao Senhor no domingo. Esse é o momento mais importante. É por isso que na teologia isso é chamado de ápice. É o ápice. O culto ao Senhor é o ápice. Por isso que é dito, desde a semana passada, não é apenas aqui passar pelo Rio Jordão. É como o povo passou pelo Rio Jordão. E agora no capítulo 4, para que o povo passou pelo Rio Jordão? A forma como obedecemos é fundamental. Como devemos agir é fundamental. Então, diante disso, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações para a gente. O primeiro são alguns paralelos aqui que a gente pode reparar no texto. Aqui nós temos o mesmo episódio na qual aquele povo de Israel ele já tinha vivido a passagem por um mar, passagem pelas águas. Primeiro foi o Mar Vermelho, agora o Rio Jordão. Só que o cenário, se você reparar, ele está invertido. O exército no Mar Vermelho estava atrás e as águas na frente. Agora o exército está à frente. Não existe mais exército atrás dele. A natureza foi vencida 2 vezes. Agora
no Mar Vermelho e agora no Rio Jordão. As águas obedecem ao Senhor. E entendam como todos os eventos que aparentemente podem ser aqui meramente históricos, eles apontam para a redenção de Cristo. Os livros históricos estão aqui para mostrar o Evangelho na história. O Evangelho em Israel. Os muros que teriam que ser enfrentados ali em Jericó, eles eram apenas simbólicos. Tinha um muro muito mais difícil de ser enfrentado. E bota difícil nisso, porque quando a gente olha para o livro de Juízes, é difícil, é o muro da idolatria. Esse muro o povo tinha que extirpar da terra. O povo é um agente de Deus aqui, purificador. E é por isso que eles precisavam de mediadores. Mas eles não eram perfeitos, porque chegava um tempo, eles morriam. Eles eram pecadores. Mas veja como Deus trabalha perfeitamente na vida do povo. Mesmo com esses tipos de Cristos imperfeitos, cada um deles foi útil no tempo que eles estavam vivos. Moisés, ele foi o libertador e o legislador. Josué, ele foi o general e aquele que deu a terra ao povo. Até chegarmos no que alguns chamam de maior dos tipos, ou o maior dos mediadores imperfeitos, que é o rei Davi. O rei Davi, ele vai fazer uma coisa, ele vai trazer paz, ele vai dominar Jerusalém ali. E entendam qual é o papel de cada mediador. Eles têm algo bem em comum. Ele vem para exterminar, a função dele é exterminar a idolatria no meio do povo. Então Cristo, por meio da sua obra, ele morre por cada pensamento, por cada palavra e por cada obra nossa que venha tirar a gente de longe de Deus, ou colocarmos no lugar de Deus. Segunda aplicação, irmãos, penúltima aqui, é que os filhos e as nossas filhas, eles não podem ser tirados de forma nenhuma do culto ao Senhor. Como é que um filho ele vai aprender a ter reverência? O filho, ele aprende pela imitação. É um método que Deus estabeleceu. Ele vai limitar. Ele vai ter curiosidade. Como é que a gente pega as nossas crianças que não sabem sobre reverência, elas não aprenderam, não sabem nada sobre reverência, e eu coloco no lugar, numa sala com outras crianças que não sabem sobre reverência, e quando chega na adolescência eu quero cobrar isso delas, que agora elas têm que estar no culto, eu vou cobrar isso delas. O que é que o seu filho, com o tempo, ele vai fazer quando ele vê você comendo um pão e comendo um vinho no culto ao Senhor? Ele vai olhar aquilo e vai dizer: por que o Senhor come um pão e um vinho no culto ao Senhor? Ele vai perguntar. E ele vai perguntar: por que eu não como e o Senhor come? E é aí que a porta foi aberta para o ensino. Como ele vai ter essa curiosidade se ele não está aqui? Como ele vai querer participar se ele nunca viu? Como é que ele vai perguntar sobre a pregação um dia? Ele vai, com o tempo, crescendo e começando a entender e começando a lhe perguntar. Como é que ele vai perguntar se eu tiro ele da pregação? E boto no lugar cheio de pessoas que não sabem sobre reverência. Isso não pode acontecer. Como ele vai ter curiosidade se ele é tirado do culto? Versículo 21, e Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos de vocês perguntarem aos pais o que significam essas pedras, os pais aqui, eles são chamados a responder às dúvidas dos filhos, às questões dos filhos. Mas como os nossos filhos vão perguntar, se muitas vezes nem a gente sabe a resposta? Quando os nossos filhos perguntarem qual a importância da Santa Ceia? Pai, por que a pregação demora tanto? Ele pode perguntar isso.
Como é? O que é que a gente vai responder? Não é só trazê-los para a igreja, não é só matriculá-los numa escola ali, talvez cristã. Nada disso vai anular a responsabilidade que Deus nos dá como pais, como tutores, de ensiná-los em casa. Isso não anula essa responsabilidade. E o filho vai perguntar a você, ao pai, à mãe, a quem está com ele mais tempo. Talvez as 70 das 73 perguntas por dia sejam perguntadas a você. Como o filho vai perguntar o que é Santa Ceia se eles não presenciam Santa Ceia? Expor os nossos filhos aos atos de Deus é ensiná-los no caminho onde ele deve andar. Eu preciso expor eles a isso. Eu não posso negligenciar isso deles. Eu preciso mostrar as histórias da palavra de Deus aos meus filhos e fazê-los questionar. Por que esse memorial? Não é simplesmente contar o memorial. Não é simplesmente contar que eles passaram pelo Rio Jordão. Mas não apenas descrever e pegaram 12 pedras e colocaram próxima história. Não. Eu preciso gerar a curiosidade deles. Por que eles fizeram isso? E eu entrar com o Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia não é apenas um livro de história. Eu não posso contar a história de Josué como eu conto a história do conto de fadas. Não. Eu tenho que mostrar o sentido do texto. Mas espera aí, pastor. Isso aí não é comigo. O sentido do texto é com o senhor que estuda, né? Eu não sei, pastor. É justamente esse ponto. Você precisa saber. Porque vai ter uma hora que você vai expor, se você expor os seus filhos às obras de Deus, que ele não vai perguntar a mim. Ele vai perguntar a você. E você precisa saber. Amém? E por último, irmãos, monumentos de guerra, eles eram típicos em todo o exército que queria deixar sua marca de vitória. Por exemplo, os persas, quando eles saqueavam a aldeia, eles pegavam os corpos das vítimas e colocavam penduradas em árvores, como esculturas em árvores, para que quando o inimigo que estivesse atrás passasse, ficasse amedrontado. Olha o que os persas fizeram. Os espartanos também faziam isso. Eles amontoavam corpos, faziam um grande monte de corpos e não queimava, deixava lá para os corvos virem, para aquilo ali começar a feder. E quando o inimigo passasse, disse: olha a quantidade de pessoas que ele mataram. Isso era para gerar temor. O que Deus faz aqui, irmãos, é um grande símbolo de guerra. Essas 12 pedras é um monumento de guerra, porque essas pedras, elas revelam o poder de Deus contra os agentes da idolatria, que eram os ímpios dali. É para mostrar, ele é poderoso, ele abre o rio, a natureza o obedece, tudo o obedece. Mas ao mesmo tempo, esse monumento, diferente dos espartanos e diferente dos persas, também revelava a misericórdia de Deus em libertar um povo que não merecia essa misericórdia. Era um símbolo para as próximas gerações e para que aquela geração lembrasse. Mas esses símbolos foram pedras. E pedras, a natureza, ela engole com o tempo. Se a gente for no atual lugar onde ficava Gilgal, nós não vamos encontrar essas pedras nas margens do Rio Jordão. E pedra é um elemento curioso na Bíblia. Esse monumento é feito de pedra. Deus derruba as pedras do muro de Jericó, a idolatria de Jericó. E nenhuma dessas pedras nós podemos ter hoje como evidência do que ocorreu na história de Israel. Entretanto, irmãos, nós temos uma pedra também. E essa é a pedra angular. É a pedra que sustenta todas as pedras. Cristo é a pedra que sustenta a igreja. E esta pedra, ela jamais vai se desfazer. Essa pedra veio e venceu, e após vencer, deixou um símbolo de vitória. Irmãos, também temos um símbolo de guerra. Um símbolo que revela a justiça e a misericórdia de Deus. Um símbolo que revela a sua vitória sobre a morte. O símbolo é a cruz vazia.
vazia, não com Cristo lá ainda pendurado, como tem em algumas igrejas. A cruz vazia é o nosso monumento de guerra. É o símbolo da nossa vitória contra o pecado, contra o inferno, contra a morte eterna, contra a condenação. Lembre-se desse símbolo. Lembre-se da redenção. Lembre-se que em Cristo, o nosso maior general, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia nos revela a cruz vazia. E o mesmo Espírito Santo que teve poder e tem poder, teve para inspirar esses homens e escrever essas maravilhosas verdades, é o Espírito Santo que tem poder para preservá-las até o fim, para que possamos aprender, para que possamos entender e sempre, constantemente, todos os dias das nossas vidas, irmãos, lembrar. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor.